E aí galera, beleza? Hoje eu bolei uma pequena aula aí sobre Revolta dos Malês. E sobre Revolta dos Malês, o que eu tenho para falar para vocês é que a Revolta dos Malês foi um movimento que aconteceu de 1874 a 1875, ali virada do ano, de um ano para o outro. Ela não vai acontecer de verdade, certo? Eu vou explicar para vocês mais na frente. Mas a Revolta dos Malês foi um movimento de negros islâmicos que aconteceu na Bahia. E esses negros islâmicos tinham um objetivo bem definido: tomar o poder político e econômico da Bahia e libertar os seus conterrâneos, os seus negros e que eram os escravos malês. Beleza? E a Revolta dos Malês é um dos movimentos mais importantes da história do Brasil. Por que, Aguinaldo? Um dos movimentos mais importantes da história do Brasil. Bom, por quê? Primeiro, eu tenho que falar porque quem eram esses malês, certo? Antes de falar o porquê. Os malês, eles eram negros roçais, originários do norte da África, certo? Eram negros muçulmanos e que adotavam religião islâmica nos seus cursos religiosos. E eles eram negros que sabiam ler e escrever, ou seja, eram bem articulados intelectualmente, politicamente, economicamente e militarmente. Vocês vão ver por quê, certo? Eles eram bem articulados. Então, esses negros tinham alguns objetivos. Que objetivos eram esses? Coloque assim, objetivos, se você for escrever no caderno. Você coloca objetivos. Primeiro objetivo dos malês era liberdade de culto. Eles queriam liberdade de culto, cultuar sua religião islâmica. O segundo ponto, eles queriam liberdade para os negros malês. Movimento contra a escravidão dos negros malês. Aguinaldo, mas eles queriam só libertar os negros malês? De início sim, certo? Tranquilo. Terceiro ponto, eles queriam criar, depois de libertos, um califado na cidade de Salvador. O que é um califado? Califado é um governo, governado por califas. Na democracia temos democracia e o presidente. Lá no califado temos o califa e o governo é um califado. Tranquilo? E no quarto ponto, eles queriam eliminar todos os brancos, negros e mestiços. Aguinaldo, mas eles não eram negros? Ótimo. Só que eles queriam eliminar todos os brancos, negros e mestiços que não aderissem ao islamismo. Se você é branco, negro, mestiço e aderir ao islamismo, você não vai ser eliminado, você não vai morrer. Então, esses eram objetivos dos negros malês. Mas aí, antes da revolta, eles são desarticulados. São dominados pela milícia da época. Como eles foram desarticulados pela milícia da época, a revolta dos malês não chegou a acontecer de fato. Mas por que, vem a pergunta? Por que a revolta dos malês é tão importante para a história do Brasil? Interrogação. Aí você fez essa pergunta para mim. Beleza, eu vou explicar para vocês em 4 pontos bem definidos também. É um movimento negro na história do Brasil. Um movimento negro com ideologias bem definidas na história do Brasil. Primeiro ponto. No segundo ponto, você tem uma reação contra a escravidão no Brasil. Mas Aguinaldo, é uma reação contra a escravidão, eles não queriam só liberar os negros malês? Mesmo assim, ainda assim, querendo libertar só os negros malês, é uma reação contra a escravidão no Brasil. Beleza? No terceiro ponto, é um movimento articulado, político, economicamente e militarmente. Primeiro, político, porque eles queriam criar um califado na Bahia, certo? Um governo de califas. Economicamente, depois que eles fossem libertos, eles iam tomar a economia da cidade de Salvador. Militarmente, eles eram articulados, eles se colocavam em posições lá nos seus escritos, militarmente, mas com armas brancas. Não era com arma de fogo, mas era arma branca. Então, eles eram articulados militarmente. E no quarto ponto, é uma introdução de uma nova religião na história do Brasil. Você tem o iniciozinho do islamismo na história do Brasil com os negros malês. É por isso que é tão interessante você estudar Revolta dos Malês na Bahia. Na Bahia não, só aconteceu na Bahia, né? Revolta dos Malês na Bahia. Eu tenho uma nota para vocês que gostam de estar escrevendo no caderno aí. A nota diz assim:
Mais uma vez, não tem uma coisa pequena, viu? Mais uma vez, a Bahia se destaca na história do Brasil. E por que, mais uma vez, a Bahia se destaca na história do Brasil, Aguinaldo? Porque você tem o 2 de julho, você tem a Conjuração Baiana, né? Revolta dos Alfaiates, e você tem a Revolta dos Malês, e outros pequenos movimentos que aconteceram na Bahia, principalmente na cidade de Salvador. Sua prova do CFO, pense bem, curso de formação de oficial da Polícia Militar da Bahia, beleza. A prova é em Salvador, o concurso é da Bahia. Você acha que não vai cair nada de Bahia? Todo ano cai, certo? Principalmente de Salvador. E Revolta dos Malês caiu lá em 2008 ou foi 2009, se eu não me engano, na prova do CFO. E pode ser que a Consultec coloque de novo na sua prova. E se ela colocar de novo na sua prova, Revolta dos Malês, vocês já estão aí, articulados com essa pequena aula aí. Eu tenho certeza que você responde sua questão. Valeu, galera. Um abraço aí para os meus brothers aí. Valeu.